Olá, seja bem-vindo ao Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Hoje, dando sequência a nossas aulas sobre as ferramentas da qualidade, vamos falar sobre o diagrama de dispersão. E o que nós vamos abordar na nossa aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos entender o que é e para que serve o diagrama de dispersão. Entendendo o seu conceito, nós vamos saber que ele trata-se de um diagrama para analisar duas variáveis diferentes. E essas variáveis, ela tem uma relação que pode ser positiva, negativa ou nula. Então, nós vamos entender como analisar essa relação entre duas variáveis. Vamos também aprender como fazer um diagrama de dispersão, isso no Microsoft Excel. Vamos aprender também quais os cuidados nós temos que ter para utilizar o diagrama de dispersão, ou seja, é uma ferramenta muito utilizada no meio de gestão, porém, devemos ter alguns cuidados na sua utilização. Vamos ver alguns exemplos da aplicação do diagrama de dispersão e vamos exercitar o conteúdo que foi aqui apresentado em questões que foram aplicadas em vestibulares ou concursos relacionados ao tema, beleza? Lembrando que todo o conteúdo que nós vamos apresentar aqui na nossa aula está presente no nosso artigo Diagrama de Dispersão e ele está lá no nosso site. E o link vou deixar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Assim como todo o conteúdo, o material que nós vamos utilizar aqui nessa aula está disponível lá no artigo para download em PDF. Beleza? Você que não conhece o Saque Logística, eu te convido a conhecer nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube, estamos no LinkedIn e temos cursos na plataforma da Hotmart. Tudo relacionado à logística, supply chain, operação e administração de um modo geral. Beleza? Os links estão aqui na descrição do vídeo também. Então vamos dar início à nossa aula. O que é o diagrama de dispersão? O diagrama de dispersão, também conhecido como gráfico de dispersão, é uma ferramenta gráfica utilizada para representar visualmente a relação entre duas variáveis quantitativas. Isso aqui é um ponto importante, eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Cada ponto no gráfico representa um par de valores correspondente às duas variáveis analisadas. Então, quando a gente fala que é uma variável quantitativa, é algo que a gente consegue expressar em termos de valores e números. Então, quando a gente vai analisar algum processo, a gente vai ter variáveis deste processo. E essas variáveis, elas são quantitativas, ou seja, elas são, vamos dizer assim, elas são expressadas em valores e números. Vamos a um exemplo. Vamos imaginar o processo transporte de cargas. O transporte de cargas, ele envolve tempo de entrega, distância percorrida, peso da carga, valor do frete. Temos inúmeras variáveis que são, vamos dizer assim, inteiramente relacionadas a esse processo. Quando a gente analisa, por exemplo, duas variáveis, vamos aqui pegar dois exemplos. No caso, o tempo de deslocamento e a distância. Ambas as variáveis, elas são expressas em valores e números. Por exemplo, o tempo, a gente vai ter um quantitativo em horas e na distância nós temos um quantitativo em quilômetro. Em geral, são essas unidades que são utilizadas. Então, quando a gente está analisando o processo de transporte de carga, nós colocamos aqui sempre duas variáveis, não são três, pois nós estamos falando de um gráfico linear, então não tem, vamos dizer assim, três eixos para serem analisados. Então, quando a gente analisa aqui duas variáveis, nós vamos entender qual que é a relação entre as duas, ou seja, o quanto que uma influencia a outra ou não existe essa influência, ok? Então, ó, cada ponto no gráfico representa um par de valor correspondente às duas variáveis que estão sendo analisadas. Então, isso é importante destacar que as variáveis elas têm que estar relacionadas ao mesmo processo, pois não adianta nada eu analisar duas variáveis que não são de um mesmo processo que eu não vou conseguir nenhum resultado significativo. Então, vamos conhecer a estrutura do diagrama de dispersão. Então, ó, vamos pegar naquele mesmo exemplo que a gente apresentou do processo de transporte de carga.
Aqui, ó, nós temos o eixo x, onde está falando da distância que foi percorrida, e aqui nós temos o tempo de entrega em horas. Ou seja, quando a gente faz uma distância de 10 quilômetros, nós temos um tempo de 2 horas. Ou seja, nós pegamos dois valores, que no caso aqui seria 10 e 2, e plotamos o valor aqui no gráfico. E assim sucessivamente. E aqui nós podemos ver a relação entre quanto maior a distância, maior o tempo de entrega. Então, basicamente, essa é a estrutura do gráfico de dispersão ou do diagrama de dispersão. Então, é importante a gente lembrar que o diagrama de dispersão é uma das 7 ferramentas da qualidade. E ela tem como um objetivo fazer uma análise de um processo para que a gente possa ter uma correção de problemas, ou seja, nós estamos alcançando um resultado que não está sendo favorável, ou nós podemos ter uma melhoria contínua. Ou seja, eu já tenho um processo que está atendendo às minhas expectativas, mas eu quero melhorar ainda mais esse resultado. Então, eu posso também aplicar a ferramenta do diagrama de dispersão. Ambas com o mesmo objetivo. Quando a gente fala em gestão da qualidade, nós estamos falando em entregar valor para o cliente. Então, este é o objetivo do diagrama de dispersão, ser uma ferramenta que vai apoiar na análise de um processo, onde nós vamos corrigir problemas ou onde nós vamos melhorar o nosso processo com o objetivo de entregar valor para o cliente, beleza? Então, isso é o conceito de diagrama de dispersão. E qual que é o objetivo? Agora eu acho que já ficou mais claro. Então vamos lá. Os objetivos do diagrama de dispersão incluem a identificação de correlações, sejam elas positiva, negativa ou inexistente. Ou seja, quando a gente analisa um processo e suas duas variáveis, nós vamos ver se existe uma relação entre essas variáveis. Se existe, como que uma influencia na outra? Como que isso pode ser algo bom ou como isso pode ser algo ruim? Ou mesmo essas duas variáveis não têm relação nenhuma, mesmo que estejam inseridas em um mesmo processo. Nós vamos ver alguns exemplos onde duas variáveis de um mesmo processo não têm nenhuma relação entre elas. Nós vamos entender o que é essa correlação nula ou inexistente. Isso permite aos analistas determinar se as mudanças em uma variável estão associadas à mudança em outra. Além disso, o diagrama de dispersão é fundamental na detecção de outliers, ou valores atípicos, que podem indicar problemas no processo ou a necessidade de uma investigação adicional. Então, como nós falamos, nós estamos falando de uma ferramenta de análise de um processo, onde nós vamos analisar esse processo em duas variáveis, que nós vamos ter valores quantitativos, e aí nós vamos plotar isso em um gráfico, é uma ferramenta visual, e assim, com os resultados, nós vamos entender quais são as ações que nós podemos adotar para entregar resultados mais favoráveis, ok? Então, quando a gente fala em detecção de outliers ou valores atípicos, vamos aqui ao nosso exemplo. Aqui, ó, a gente tem um diagrama onde a gente percebe que quanto maior a distância percorrida em quilômetros, maior é o meu tempo de entrega em horas. E isso é uma correlação, a gente vai ver mais para frente, é uma correlação positiva, onde a gente basicamente entende que isso é uma verdade, ou seja, quanto mais longe, maior o tempo de movimentação. Isso imaginando que um veículo vai percorrer uma velocidade constante e nessa distância, quanto ela maior, maior vai ser o meu tempo de entrega. Quando a gente fala em outliers ou resultados atípicos, a gente poderia pegar, imagine que a gente tem um deslocamento de 10 quilômetros e nós obtivemos um tempo de 7 horas. É algo anormal, pois
fazendo uma análise de um conjunto de dados, nós percebemos que, em geral, para um tempo de 7 horas, nós deveríamos ter percorrido uma distância de 40 quilômetros e não de 10 quilômetros. Então, este resultado é um outlier e a gente vai entender por que que isso aconteceu. Isso é um dado real? Isso é algum tipo de problema que aconteceu naquela atividade em específico? Pode ser que durante a movimentação o veículo teve um problema mecânico e ele teve que ficar parado até que fossem feitas correções, assim como às vezes na própria estrada teve algum tipo de alguma ocorrência, algum acidente, e aí teve um atraso aí no seu deslocamento. Então, aí é possível a gente entender se esse ponto fora de um padrão estabelecido, ele é um problema atípico ou é algo que se repete várias vezes. Se repete, que tipo de ação eu posso adotar para que ele não venha a ocorrer novamente? Vamos imaginar que em muitos casos, para uma distância pequena, a gente estava tendo um tempo grande, identificou-se que um determinado veículo estava tendo manutenções constantes. Então, basicamente, eu vou pegar esses pontos fora da curva, resultados atípicos, e vou tratá-lo de uma maneira diferente. Eu vou identificar qual é o veículo que está tendo problema de manutenção e eu vou tomar ação em cima dessa causa raiz, beleza? Então, esse é o objetivo do diagrama de dispersão, ser uma ferramenta visual que vai auxiliar os gestores, os analistas da empresa, para que eles possam entender melhor o processo e definir ações onde nós vamos entregar um maior valor para o nosso cliente. Então, a gente falou em correlação. A correlação em um diagrama de dispersão é uma medida que indica o grau e a direção da relação entre duas variáveis. Sendo assim, dependendo do padrão formado pelos pontos no gráfico, podemos identificar diferentes tipos de correlação. Essas correlações podem ser positiva, negativa ou nula. Então, vamos entender melhor quais são esses tipos de correlação. A primeira delas é a correlação positiva. Então, vamos a um outro exemplo. Aqui, vamos colocar como se fosse a nota em um conceito acadêmico, e aqui seria o tempo de estudo. Então, basicamente, o que nós estamos falando aqui? Que quanto maior o meu tempo de estudo, maior vai ser a nota que eu vou obter. E isso, vamos dizer assim, é algo comum. Não é necessariamente uma verdade absoluta, mas aqui a gente mostra que quanto mais tempo a gente estuda, naturalmente nós vamos ter uma nota melhor. Aqui nós estamos analisando variáveis quantitativas. Então, em termos estatísticos, a correlação positiva significa que o coeficiente de correlação é maior que zero, está entre 0 e 1. Essa questão do coeficiente de correlação é uma fórmula matemática, estatística, é um pouco complexo, não é algo que eu vou trazer aqui para o nosso objeto de estudo, que é o diagrama de dispersão. Então, quando a gente fala em uma correlação positiva, a gente percebe que o gráfico ele vai ter esse formato de, aqui na diagonal, os valores estarem crescendo, ou seja, quando uma variável cresce, a outra variável cresce também. Ou seja, existe uma relação. Quanto mais eu estudo, maior é a minha nota. Beleza? De uma forma contrária, a correlação negativa é quando uma variável aumenta o seu valor, a outra diminui. Vamos manter esse exemplo do estudo. Então, vamos manter aqui, ó, tempo de estudo. E aqui, ao invés de ser nota, vamos colocar reprovações em número quantitativo. Ou seja, basicamente, o que eu estou falando aqui? Que quanto maior o meu tempo de estudo, menor é o número de reprovações. E da mesma forma, quanto menor o meu tempo de estudo, maior é o meu número de reprovações. Então, quando a gente fala uma correlação negativa, nós estamos falando em um gráfico na diagonal apontando para baixo, ok? Então, e quando a gente fala em coeficiente de correlação, é menor do que zero. Então, vai de menos 1 até zero, aplicando aquela fórmula estatística que eu falei.
E quando a gente fala em uma correlação nula? A correlação nula, quando não há uma relação linear aparente entre as variáveis. O coeficiente de correlação é próximo de zero, indicando que as variáveis são independentes entre si, em termos de uma relação linear. Então, vamos aqui imaginar o mesmo caso, agora fazendo uma análise diferente. Aqui nós estamos falando em tempo de estudo e aqui, de novo, nota. Então, naquele primeiro exemplo, onde eu falei de uma correlação positiva, eu mostrei que quanto maior o tempo de estudo, maior vai ser a nota. Isso é algo que a gente imagina que seja uma verdade absoluta. Mas se eu fazer essa análise e chegar nesse tipo de resultado onde existe uma correlação nula, pode ser aqui que pessoas que estudou muito teve valores baixos de nota, mas aí nós vamos fazer uma análise da variável. Essa variável, ela é realmente quantitativa ou ela é uma variável qualitativa? Ou seja, tempo de estudo. Tempo de estudo é hora, nota é hora. Mas e a qualidade desse estudo? Pode ser que uma pessoa que estudou pouco, vamos pegar um exemplo aqui, uma pessoa que estudou 2 horas, teve uma nota boa. Ou seja, talvez o tempo de estudo dela teve uma qualidade melhor do que uma pessoa que estudou 10 horas e teve uma nota ruim. Quem garante que a pessoa estudou o que era para ser estudado? Então, quando a gente faz esse tipo de análise, pode ser que a gente chegue num resultado desse tipo. E aí, as pessoas, os gestores desse processo, vai ter que entender, olha, como que está sendo o nosso programa de estudo? Qual que é o material didático que a gente está passando para esses alunos? A gente orientou qual era a matéria que iria cair? Como que esses meninos estão estudando? Eles teve o tempo de descanso? Eles teve o tempo necessário para se preparar? E aí vão ser analisados outras variáveis, outras situações que o objetivo seria para essas duas variáveis analisadas é que fosse uma correlação positiva. Então, quando a gente traça o diagrama de dispersão, ele não vai dar a resposta, ele vai ser uma ferramenta gráfica que vai nos, vamos dizer assim, auxiliar nesse processo de análise, onde ali nós vamos identificar possíveis problemas ou possíveis oportunidades para que a gente possa obter os resultados que são planejados e resultados esses satisfatórios ao processo. Beleza? Então, essas são as 3 correlações existentes. E aí, existe um grau de correlação. Essa correlação, ela pode ser uma correlação forte ou ela pode ser uma correlação fraca. Então, basicamente, quando a gente apresentou aqueles cálculos, a gente tem os valores que vão variar de -1, 0 e 1. Então, quando a gente fala aqui, ó, nós estamos no campo da correlação positiva, aqui da correlação negativa e aqui no zero, nula. Ok? Então, quando a gente mais se aproxima do 1, nós temos uma correlação positiva forte. Quanto mais a gente se aproxima do zero, a gente tem uma correlação positiva fraca. Da mesma forma, no negativo. Quanto mais se aproxima do zero é fraca, quanto mais se aproxima do -1 é uma correlação forte. O que isso quer dizer? Que quando eu estou numa correlação positiva forte, basicamente eu falo que para um resultado de uma variável, basicamente a outra vai crescer na mesma proporção. Vamos imaginar então, se eu estudei 1 hora, minha nota vai ser 10. Se eu estudei 2 horas, minha nota vai ser 20. Basicamente existe essa relação muito forte entre uma variável e outra. Quando a gente está falando em uma correlação positiva fraca, essa relação ela não é tão previsível assim. E, basicamente, o tempo de estudo não necessariamente vai ser tão forte quanto no resultado. Por exemplo, se eu estudei 1 hora, eu obtive 10, se eu estudei 2, pode ser que eu obtive 12 ou 11. Então, não tem uma relação tão forte quanto caso a gente tenha um coeficiente próximo de 1. Da mesma forma, acontece para a correlação negativa. E o zero é quando se aproxima do zero, nós podemos entender que nós não temos nenhum tipo de correlação, ou ela é inexistente ou ela é nula. E uma correlação não linear. Em alguns casos, as variáveis podem ter uma correlação
mas não de forma linear, o que não é bem capturado pelo coeficiente de correlação linear. O que que isso aqui quer dizer? Quando a gente não faz uma análise correta, quando a gente tem gráficos onde os dados eles não se apresentam da forma linear, basicamente o diagrama de dispersão pode não ser a ferramenta ideal para esse tipo de análise. Ou seja, quando a gente traça os dados, a gente traça uma linha de tendência, uma linha linear, e essa linha, ela não, vamos dizer assim, é bem plotada nesse gráfico, isso quer dizer que o diagrama de dispersão para aqueles dados que foram analisados não é a ferramenta mais adequada para auxiliar na análise desse processo. Beleza? Então vamos dando sequência à nossa aula. Então, como que eu vou fazer um diagrama de dispersão? Aqui nós vamos utilizar o Excel para que a gente possa aprender a plotar esse diagrama. Aqui já no Excel, aproveitando esse exemplo que a gente está fazendo em relação ao transporte de cargas, nós temos aqui 45 valores relacionados à distância e o tempo que foi gasto aí para fazer esse deslocamento. Então, como que a gente faz um diagrama de dispersão? Em primeiro lugar, nós temos que selecionar todos esses valores, inclusive o título aqui das variáveis que estão sendo analisadas. Vamos clicar em inserir. Aqui na parte dos gráficos, nós vamos clicar em um gráfico de dispersão, ok? Então, aqui ó, com os dados que foram utilizados, nós chegamos a essa estrutura do gráfico, onde aqui nós temos o eixo X, que está relacionado à distância, e o eixo Y, que está relacionado ao tempo. E aqui os valores que nós obtivemos. Esses valores eu peguei do chat GPT, eu pedi para ele plotar valores, 45 valores relacionados à distância e o tempo, então ele me entregou esses valores, onde aqui nós percebemos que existe uma correlação positiva muito forte, ou seja, basicamente uma influencia diretamente na outra, ou seja, quanto mais eu me desloco em quilômetros, maior vai ser o meu tempo para entregar essa carga. Então, com o gráfico aqui plotado, de uma forma bem simples, nós podemos adicionar elementos aqui a esse gráfico. Por exemplo, um gráfico de dispersão é extremamente importante a gente ter uma linha de tendência linear. Ou seja, essa linha ficou até traçada aqui. Vamos ver se a gente consegue formatar ela de modo que ela vai ficar mais bem visível. Vamos colocar aqui ela na cor vermelha. Então aqui nós já conseguimos enxergar melhor. Vamos aumentar aqui a largura dela. Então aqui nós podemos perceber que ela está bem rente aqui aos valores. Então é interessante a gente traçar essa linha de tendência, porque essa linha vai direcionar aqui a análise do gráfico para que a gente possa saber se existe uma correlação positiva, se é uma negativa, ou se é uma correlação inexistente. Ok? Aqui é importante a gente talvez alterar o título do gráfico. Aqui já nós estamos numa parte de formatação, por exemplo. Transporte de cargas. A gente coloca aqui distância por tempo. Por que que isso aqui também é importante? Às vezes você vai fazer uma cotação de um frete e você sabe que para uma distância de 600 quilômetros, basicamente eu vou gastar 10 horas e ali você vai fazendo os cálculos necessários. Então, as linhas de grade você pode tirar ou acrescentar, isso aí vai de acordo com a forma visual que seja interessante para a análise do gráfico. Uma coisa que eu gosto bastante é de inserir o nome das variáveis, por exemplo. Aqui eu coloco tempo em horas, aqui eu faço uma edição para que fique bem disposta aqui no gráfico. Da mesma forma eu faço aqui para o eixo X, que aqui nós estamos na variável de distância em km. E aqui nós podemos alterar cor da fonte,
nós podemos alterar a cor, os tamanhos, e aí para tornar a ferramenta o mais visual possível, de modo que as pessoas que vão ter contato com essa ferramenta, ela vai conseguir interpretar esses valores e entender qual é a relação entre as variáveis analisadas, beleza? Então é um jeito muito simples, o Microsoft Excel ele tem essa, vamos dizer assim, praticidade para a gente elaborar essa ferramenta, e agora cabe a nós, responsáveis pelo processo ou integrantes desse processo, fazer as análises e entender quais são as melhores ações que eu vou tratar para que eu possa obter os melhores resultados, beleza? Voltando à nossa aula, quais são os cuidados que eu preciso ter ao utilizar o diagrama de dispersão? Então, ao utilizar o diagrama de dispersão, é fundamental ter atenção a certas considerações e limitações da ferramenta, para garantir que a análise seja precisa e que as conclusões tiradas sejam válidas. Então, vamos a esses cuidados que a gente deve ter. O primeiro delas, a relação entre as variáveis. Conforme eu falei, basicamente, uma variável e as duas variáveis que estão sendo analisadas, elas têm que ser do mesmo processo. Mas isso não quer dizer que uma influencia a outra. Então, por exemplo, vamos ao exemplo que a gente está tratando aqui, que é o da distância e o tempo de entrega. Naturalmente, a gente tende a acreditar que quanto maior a distância, maior o tempo. Ok, isso é uma verdade. Mas podemos ter aqueles casos que são os outliers, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que pode ser uma distância curta e um tempo grande, por algum problema que pode ter ocorrido. Mas e quando não existe relação entre essas variáveis? Por exemplo, essa é uma relação que existe, distância e tempo. E, por exemplo, existe a relação custo do pedágio pela distância. Não necessariamente, pois a disposição de pedágio não é relacionado à distância, a não ser que fosse definida uma lei que a cada 100 quilômetros em uma estrada, em uma rodovia federal, vai ter um pedágio. Aí, naturalmente, quanto maior a distância, maior vai ser meu custo de pedágio. Mas isso não é uma verdade, pois tem rodovia que tem rodovia que não tem. Aquelas onde a iniciativa privada tem a concessão, a administração, elas incluem pedágio e ela vai ter um benefício talvez em relação ao tempo, a preservar os componentes do veículo e tudo mais. Mas a distância e o custo do pedágio, por mais que seja algo relacionado ao processo de transporte de carga, não existe relação. Então é importante que, quando a gente vai analisar, a gente entenda se existe ou não essa relação. Muito provável, quando a gente fosse traçar esse gráfico, nós vamos ver que ia ter uma correlação nula, pois uma não influencia diretamente na outra. Escala e proporção. Isso é algo extremamente importante, pois às vezes nós estamos aqui, ó, traçando um gráfico, e o gráfico está lá naquela posição, uma correlação positiva forte, por exemplo, e aqui nós temos que, vamos imaginar aqui, ó, custo do transporte, e aqui a distância. Vamos imaginar que aqui nós temos uma distância de 100, e aqui nós obtemos um valor de 10, por exemplo. E aqui nós temos uma distância de 200 quilômetros. Aqui também cresceu, mas aqui cresceu de 10 foi para 11. Aqui nós temos, por exemplo, 300 e aqui 11,3. O que isso aqui quer dizer? Que por mais que a distância aumenta, o custo também está aumentando, mas é algo que não tem tanto, vamos dizer assim, impacto. Ou seja, o custo está crescendo, mas é algo que não é tão, vamos dizer assim, que não tem uma influência muito grande para o processo de movimentação de carga. Pessoal, basicamente, isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aqui não é uma verdade, não, pois naturalmente, quanto maior a distância, tende-se a acreditar que o custo do transporte vai ser maior. Aqui eu estou querendo chamar a atenção para escala e proporção, pois às vezes aqui na hora de plotar o gráfico, nós vamos ter um gráfico aqui que tudo indica que é uma correlação positiva forte, mas quando a gente vai analisar aqui a escala, nós percebemos que aqui
a escala no eixo Y, ela está com um intervalo de valor muito pequeno e o intervalo de valor na escala X está muito grande. Então, basicamente, uma influencia a outra, mas de uma forma muito pequena, de uma forma muito rasa, onde ali a gente não vai ter uma ação tão efetiva, vamos assim dizer. Então, as escalas e proporções daqui do gráfico, elas devem estar adequadas. Ou seja, quando a gente fala para uma escala adequada, talvez esse gráfico onde um não influencia o outro, ia estar uma correlação aqui, ó, bem leve, onde a gente ia perceber que talvez essa variável aqui do eixo y, ela não, vamos dizer assim, é tão influenciada pela variável do eixo x, ok? Pontos atípicos e outliers, foi aquilo que a gente comentou. Esses pontos que estão fora da tendência, fora do padrão, eles devem ser analisados de uma forma diferente, de uma forma, vamos dizer assim, particular. O que eu quero dizer com isso? Primeiro ponto, a gente deve entender, aquele dado é um dado real? Esse dado que foi exposto aqui no gráfico, ele está correto? Se sim, o que aconteceu? Vamos de novo àquele exemplo, onde a gente teve uma distância pequena e um tempo de deslocamento muito grande. Pode ser que aconteceu um acidente na estrada, pode ser que aconteceu uma manutenção de um veículo. Então, cada caso deve ser tratado de uma maneira diferente, onde a gente deve estabelecer ações para tentar eliminar esses outliers, ok? Então, aqui tem um outro ponto extremamente importante para o diagrama de dispersão. A gente precisa ter uma quantidade de dados que seja suficiente para a gente fazer uma análise bem estruturada e que essa fonte desses dados seja uma fonte de confiança. Ou seja, a gente tem que ter informações reais e verdadeiras para que a gente possa fazer uma análise de qualidade. Uma distribuição não linear. Então, essa é uma limitação do diagrama de dispersão. É onde a gente analisa dados, onde a gente vai ter uma correlação linear. Ou seja, pode ser que a gente veja gráficos onde existe uma correlação exponencial, por exemplo. Ou seja, quanto mais eu aumento aqui o eixo X, eu aumento o eixo Y de uma forma muito maior em relação a determinado intervalo. Então, aqui nós temos uma distribuição exponencial. Então, isso fica restrito aí a outros tipos de ferramenta, a outras análises, não necessariamente o diagrama de dispersão. Então, quando a gente percebe isso ao plotar o diagrama de dispersão, a gente deve entender que ali ficou limitado a sua utilização. E, claro, a densidade de dados. Da mesma forma que eu falei que a gente precisa de uma quantidade de dados suficientes para fazer uma análise, ou seja, poucos dados não vai me dar um padrão, um comportamento pré-estabelecido, mas uma quantidade muito grande de dados pode poluir a ferramenta de modo que eu não vou conseguir tirar nenhuma conclusão a partir dela. Claro que eu posso editar a questão de escala e proporção, mas o ideal é que eu tenha uma densidade de dados adequada para o tipo de processo, onde eu vou conseguir ali uma análise bem estruturada. Então, a questão da densidade dos dados. Poucos dados são ruins, muitos dados também é ruim. Então, eu tenho que fazer um tratamento em cima desses dados que eu tenho para entender se aquilo ali é bom ou ruim e o que aquilo ali representa no meu processo. Beleza? Então, vamos aqui a alguns exemplos de aplicação do diagrama de dispersão. Aqui eu trouxe o conceito do transit time, que é basicamente o tempo em trânsito, é o que a gente veio discutindo aí ao longo da nossa aula, e aqui a gente consegue entender que existe uma relação entre distância e tempo, e aqui um gráfico plotado, ou seja, quanto maior a distância percorrida, maior vai ser o meu tempo de deslocamento, ok? E é claro que pode haver os outliers, que são pontos fora da curva, onde ali eu posso tratar ou analisar de uma forma diferente. Vamos imaginar que eu tive uma distância grande e um tempo curto. Ué, mas por quê? O que aconteceu? Pode ser que naquele dia específico não tinha um trânsito, estava previsto ter uma obra na estrada e acabou que não teve, e aí foi possível chegar de uma maneira mais rápida, e aí cada caso é um caso. E aí, voltando àquele caso, para uma distância pequena, um tempo grande, houve uma manutenção do veículo, houve um acidente na estrada, o próprio motorista pode ter errado a rota, isso tudo pode acontecer e gerar esse tipo de atraso e ser considerado aí um ponto atípico, fora do que é padrão, fora do que é a tendência do processo, e a gente analisar
de uma forma diferente, ok? Aqui nós temos o exemplo da cubagem. A cubagem basicamente é a relação entre o peso e o espaço de um veículo, aqui também analisando o processo de transporte de cargas, e aqui entende-se que quanto maior o volume da carga transportada, maior vai ser o custo desse deslocamento. Ou seja, quanto maior o volume da carga que eu estou transportando, maior vai ser o custo para a pessoa que está precisando desse frete, dessa movimentação. Então, é algo que pode ser estabelecido até mesmo para precificar um serviço. Ou seja, se a pessoa tem uma carga aí de 4 metros cúbicos, naturalmente eu vou ter um custo de R$ 500, por exemplo. E isso aí, claro, eu vou adicionar os outros custos relacionados a impostos, ao meu serviço prestado, eu vou chegar a um valor de frete adequado aí para o meu serviço prestado, ok? Então, esses são dois exemplos da utilização do diagrama de dispersão dentro do processo de transporte de carga, dentro do processo logístico, ok? Então, isso mostra que a ferramenta ela é extremamente prática para demonstrar alguns processos aí da nossa gestão. Agora, vamos exercitar esse conteúdo que foi aqui apresentado em questões que foram aplicadas em concursos. Primeiro delas, pela banca da FGV. As 7 ferramentas da qualidade, criadas por Kaoru Ishikawa, são frequentemente utilizadas para análise e melhoria de processos das empresas. Com base nisso, assinale a opção que contém as 7 ferramentas da qualidade. Antes de a gente responder, vale lembrar que nós estamos postando aqui no nosso canal aulas relacionadas às ferramentas da qualidade. Assim que nós finalizarmos, nós vamos lançar um curso gratuito das 7 ferramentas da qualidade para que vocês possam aprimorar aí a utilização dessas ferramentas, incluir elas dentro do conceito profissional ou acadêmico que vocês estejam inseridos e, consequentemente, ter condições de entregar um resultado mais satisfatório, beleza? E quais são essas 7 ferramentas da qualidade? Elas são o fluxograma, que ainda está pendente a nossa aula, diagrama de Ishikawa, que também está presente, folha de verificação, que a gente já tem, diagrama de Pareto a gente já tem, o histograma a gente já tem uma aula, diagrama de dispersão, que é essa aula, e cartas de controle, que ainda está pendente. Então, essas são as 7 ferramentas da qualidade. Para essa questão, é a alternativa B. Aqui no caso, matriz RACE não é uma ferramenta da qualidade, assim como o SWOT também não é. Aqui, da mesma forma, aparece o SWOT. Aqui aparece a matriz GUT, que também não é. O SWOT não é. Aqui o SWOT não é. Matriz RACE não é. Então, por eliminação e pelo conhecimento do que são as 7 ferramentas da qualidade, nós marcamos a alternativa B para essa questão. É algo que cai bastante, principalmente em banca da FGV. Uma outra questão, indique a opção que apresenta a técnica de solução de problemas no planejamento que ajuda a levantar as causas, analisando todos os fatores que envolvam a execução do processo. Então, quando a gente fala aqui de todos os fatores, nós já podemos eliminar o diagrama de dispersão, pois aqui nós analisamos duas variáveis. E quando a gente fala em ferramenta de resolução técnica para solução de problemas, aqui nós estamos falando em diagrama de Ishikawa, a espinha de peixe, o diagrama de causa e efeito, onde ali nós vamos analisar as causas de um problema e entregar as suas, vamos dizer assim, as suas causas raízes. Nós vamos pegar um problema, vamos analisá-los em diferentes vieses, que é o que chamamos aqui da espinha de peixe, e ali nós vamos ter as causas raiz de um determinado problema, ok? Então, é o diagrama de Ishikawa. Nós vamos trazer uma aula aí relacionada a essa ferramenta. E a nossa última questão é uma questão que eu gosto bastante desse tipo de questão, pois ela traz o aluno, o candidato, para pensar. Por exemplo, vamos lá. Carlos foi recentemente admitido em um órgão público que presta atendimento diretamente ao cidadão. O órgão vem recebendo um número crescente de reclamações relativas à falta de cortesia no atendimento ao público. A gerente do órgão quer planejar possíveis ações para melhoria na qualidade no serviço e incumbiu Carlos das seguintes tarefas: coletar dados sobre a ocorrência de eventos da falta de cortesia no atendimento, identificar se há correlação entre a falta de cortesia no atendimento e o tempo dos funcionários no cargo. Ou seja, tem uma situação, problema ali
onde é típico de uma empresa ter problemas e o gerente definir as pessoas que vão fazer tal coisa e vai definir as ações. Para a realização dessas tarefas, seriam adequadas as seguintes ferramentas da qualidade, respectivamente. Então, ó, o que o Carlos precisa fazer? A primeira delas é coletar dados sobre a ocorrência de eventos de falta de cortesia. Qual é a ferramenta da qualidade utilizada para coletar dados? É a folha de verificação, onde ele vai ter um checklist ali que ele vai coletar, ele vai identificar e vai relatando ali. Provavelmente ele vai analisar diversos atendimentos e ali ele vai descrever, por exemplo, na folha de verificação, se houve cortesia ou se não houve cortesia, vamos de uma forma simplista. Então, a folha de verificação é a ferramenta adequada para que ele possa fazer esse tipo de coleta de dados. Com esses dados, ele vai ter que analisar se a falta de cortesia está relacionado com o tempo de casa, o tempo do funcionário no cargo. E ali, então, ele vai traçar, analisando entre duas variáveis, um diagrama de dispersão, que pode ser que vai falar que quanto maior o tempo de casa, menor é a ocorrência de falta de cortesia, ou quanto maior o tempo de casa, maior é a falta de cortesia. Isso aí eu não sei, isso aí vai ser de acordo com os dados que o Carlos vai ter coletado, mas basicamente ele vai traçar um gráfico de dispersão. Então, alternativa A, beleza? Então, pessoal, era isso que a gente queria tratar sobre diagrama de dispersão. Se era o conteúdo que você estava procurando, se esse conteúdo te atendeu, peço que você deixe o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar este vídeo, essa aula com quem possa ter interesse. E é claro, se ficou alguma dúvida, tem alguma crítica, uma sugestão, deixa aqui o seu comentário para que a gente possa conversar melhor, beleza? Um abraço e até a próxima.